Graça e paz. Hoje vou estar gravando esse vídeo falando a respeito de duas situações que aconteceram, que é totalmente fora dos padrões para nós, né? E talvez pelos padrões impostos pela sociedade, e de duas histórias que está aqui na Bíblia. A primeira que eu quero ler está lá em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos falar a respeito da viúva de Sarepta. Fala assim: então veio a palavra a ele, a palavra de Deus a Elias, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém fazes dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me-o aqui, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E ela comeu, ele e a sua casa, muitos dias. Qual que é o contexto dessa história aqui? O contexto é que, naquela época, quem governava a nação era o rei Acabe. E o rei Acabe acabou casando com uma mulher, né, também sidônia, chamada Jezabel. E essa mulher trouxe para dentro da cidade, para dentro, né, de Israel, o culto a Baal. Perseguiu os profetas do Senhor, matou, né, muitos profetas. Então havia uma perseguição ao verdadeiro profeta e um culto mesmo a Baal. E aí o Senhor fala com Elias, e Elias vai, se apresenta a Acabe e diz: olha, 3 anos e meio não vai chover conforme a minha palavra. Olha o poder da palavra do profeta, né? Conforme a palavra que eu tenho falado. Eu creio que Acabe não acreditou, Elias saiu, e quando começa a se cumprir essa questão, e começa a não haver chuva, e então Deus fala para ele ir para um ribeiro, né, uma torrente chamada Querite, ali no deserto. E ele vai para lá, e ali, enquanto houve água, ele bebeu aquela água, e todo dia, né, de manhã e à noite, como diz o iFood, ia lá. Ou seja, eram corvos, né, levando carne e água, carne e pão para ele, de manhã e à noite. E água ele bebia daquela torrente, até que aquele manancial, então, ele seca. E aí Deus fala para ele assim: olha, agora você vai lá para Sarepta, de Sidom, uma cidade de Sidom. E lá você vai, eu já ordenei uma viúva que te sustente. E Elias, então, ele vai para essa cidade, ele sai de Israel e ele vai para uma outra cidade chamada Sarepta, que pertencia, né, a Sidom. E ali ele chega e encontra uma mulher catando graveto na entrada da cidade. E ele, então, primeira coisa, ele deve ter ficado, né, um pouco decepcionado, porque quando Deus falou: ordenei uma viúva que te sustente, porque para mim sustentar alguém, primeiro eu tenho que ter sustento para mim, né, e ter um sustento que sobre, né, que dê para eu estar sustentando outras pessoas. Não tem como eu sustentar alguém se eu não tenho nem para mim, não é mesmo? Então Elias, então, já tomou um susto. Por isso que eu estou dizendo que é fora do padrão, né? Porque, na verdade, Elias devia estar pensando assim: ah, acabou o tempo, né? Agora da miséria, não vou ficar aqui. Mas ele ficou provavelmente 1 ano ali no ribeiro de Querite, bebendo água só e comendo carne e pão, né? Mas pelo menos ainda comia carne e pão ali daqueles corvos que levava para ele de manhã e à tarde. Só que agora, depois de tudo isso, ele deve ter pensado: agora eu vou encontrar uma viúva rica, uma viúva que vai me sustentar,
e eu vou tirar a barriga da miséria. Só que quando ele chega lá, a viúva não tinha nem para ela. A viúva não tinha nem para ela, não tinha condição nenhuma. E ele fala assim, traz-me água, ela vai buscar água. Quando ela sai para buscar água, ele fala, traz também um pão. E ela diz, olha, Senhor, não tem nada, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou preparar uma comida para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E aí Elias fala assim para ela, faz o primeiro para mim. Qual que é a mãe que deixa de dar o alimento primeiro para o filho, para dar para um estranho? Pensa bem. Qual é a mãe que tira da boca do filho? A gente tira da nossa boca e coloca na boca do filho, não é verdade? Muitas vezes a gente pode até deixar de nos alimentar para alimentar o filho, mas para alimentar um estranho, e aquela mulher ela tem essa atitude. Por isso que eu falo que é fora do padrão. Essa mulher, então, o que ela faz? Quando ele fala assim, olha, mas o Deus de Israel, né? Aqui está no verso, deixa eu achar aqui. Porém, ele lhe disse, vive o Senhor teu Deus, tá? Que faze primeiro um bolo para mim. Se não somente... Ah, não, que ela fala que só tem um punhado. Aí Elias diz no verso 13, Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. O Deus de Israel. Mas ela não era israelita, ela era de Sarepta, ela era de outra cidade. E aí, ela creu, totalmente fora do padrão, porque nós achamos assim, a pessoa tem que ser crente, né, para crer, para receber um milagre. Não, mas fulano nem frequenta a igreja e agora ele recebeu um milagre do Senhor. Aí, irmãos, Deus não está olhando título, sabe? Deus não olha título, Deus não olha classe social, Deus não olha condição financeira, Deus olha para o coração. E Deus, em todo o Israel, ele não encontrou um coração como o coração daquela viúva. O próprio Jesus fala dela que nós não sabemos nem o nome dela, mas muitos anos depois, né, milhares de anos depois, Jesus fala dessa mulher aqui em Lucas, deixa eu achar aqui, Lucas 4, versículo 25, fala assim, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Tá vendo? Havia muitas viúvas em Israel naqueles dias, mas o Senhor enviou Elias a uma viúva estrangeira, de uma outra nação. Para quê? Para que aquela viúva o alimentasse. Porque Deus olhou para o coração daquela mulher. E Deus olhou para um coração doador. E Deus olhou o quê? Que havia fé. Porque o que Elias fala com ela, não temas. Não temer é o quê? Crer. Quando eu não temo é porque eu creio. Porque a partir do momento que eu tenho medo, que eu tenho dúvida, significa que eu não creio. E ela creu na palavra do profeta. Ela creu, como lá Josafá fala, crede no Senhor teu Deus e crede nos seus profetas e prosperareis. Quando o profeta é do Senhor, quando na boca do profeta está a palavra do Senhor, você pode crer. E aí aquela mulher creu na palavra do profeta e o que ela fez? Ela foi lá, fez o bolo primeiro para Elias, e aí Elias ficou ali com ela, e durante todo aquele período não faltou farinha e não faltou azeite, porque aquela mulher creu. E aí Jesus vem aqui e fala, né? E quando Jesus está falando, nessa época, quando Jesus está falando isso aqui, ele está falando o quê? Se você vê os textos anteriores, Jesus ele estava falando a respeito da fé mesmo, da fé. Por quê? Porque muitos não acreditaram nele, muitos não creram nele, principalmente os de Nazaré. Deixa eu voltar aqui em Lucas 4, 25. Ele estava dizendo assim, olha,
no verso 20, quando ele vai em Nazaré, que ele fala sobre isso. Porque lá em Nazaré eles não creram nele. Aí no versículo 24 do Lucas 4, 24, ele fala: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E aí ele sai dali, fala que ele sai dali. E aí ele vai falando: olha, naqueles dias de Elias, o Senhor havia muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou Elias para quê? Para aquela viúva que estava lá em Sarepta. Porque aquela viúva, ela atraiu a atenção de Deus. Ela atraiu o olhar de Deus. E o que atrai o olhar de Deus é um coração doador. O que atrai o olhar de Deus é a nossa fé. Uma coisa que atraiu também o olhar de Jesus foi quando Jesus ele se assenta ali perto do gasofilácio para ver quem ofertava. E ele viu grandes ofertas sendo colocadas ali. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a viúva pobre, porque ela deu 2 moedas. Para muitos aquilo não era nada. Porque para quem tem pouco, né? Vamos supor, se eu não tenho nada, 100 reais é muito. Mas se eu tenho muito, 100 reais não é nada. Aqueles homens que estavam ofertando ali, né, valores altíssimos, para eles não era nada, era sobra. Mas aquela mulher, ela ofertou tudo que ela tinha. Ela ofertou tudo que ela tinha. E aquilo ia fazer falta. Então, quando nós damos algo que não nos fará falta, como Davi, ele fala, né, quando acontece aquela situação do censo, e que Deus envia ali um anjo, né, matando as pessoas, são pestes ali, as pessoas morrendo, e aí ele vai fazer um sacrifício, ele chega, o homem fala assim, não, pode pegar, pode levar os bois. Ele falou, não oferecerei para o Senhor algo que não me custe nada. E às vezes nós estamos achando que Deus, né, qualquer coisa para Deus serve. Qualquer coisa para Deus serve, de qualquer maneira. As pessoas não pensam, às vezes a gente não pensa na excelência. As coisas para Deus têm que ser feitas com excelência. As coisas para Deus têm que ser o melhor. Né? Você vai para a igreja, vá, vista a melhor roupa que você tem, porque você veste bem para ir para uma festa. Pegue a melhor oferta que você tiver. Né? Se você tem lá dentro da sua carteira uma nota de 100, uma de 20, dê de 100. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. E essa mulher ofertou aquilo que ela não tinha. Ela não tinha. Mas ela só tinha para ela e para o filho morrer. Ela tirou da boca dela e do filho e deu para o profeta. E aí o que acontece? Não faltou. Houve a multiplicação todos os dias. E o nosso problema é isso, é que nós achamos assim, se eu fizer isso para o Senhor vai faltar. Se eu doar isso para aquela pessoa, vai faltar para mim. Se eu dividir o meu mantimento com alguém, vai faltar para mim. Tenha certeza que Deus não vai permitir que isso aconteça. E o interessante, que eu quero falar de uma outra mulher também, que foi fora dos padrões. Está em Mateus 15. Mateus 15. 15, versículo 21. Fala assim, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. A Sidom de novo. Qual era a mulher? Sarepta de Sidom. E agora ele está para a terra de Sidom. Jesus fez questão de ir lá. Era a nação de Israel? Não. Mas ele partiu e foi ali. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Primeira coisa, e quando alguém chamava Jesus de filho de Davi, estava dizendo filho do rei, estava dizendo Senhor, estava dizendo Messias, porque todo mundo conhecia, todos eles conheciam a profecia de que da semente de Davi, né, da semente de Jessé, da raiz de Davi, da semente de Jessé, ia nascer aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, o líder de Israel, o Messias iria nascer. E aí, quando chamam ele de filho de Davi, estão dizendo filho do rei. Porque você não vê ninguém chamando ele de filho de Moisés, filho de Abraão, mas filho de Davi. E aí, o que acontece? Mas ele não lhe respondeu palavra. Ó, pra você ver, Jesus não deu ideia para ela. Jesus ignorou aquela mulher totalmente. E os discípulos chegando a ele rogavam-lhe dizendo, despede, porque veio gritando atrás de nós. Ou seja, Jesus não ignora a mulher. Os discípulos agora simplesmente falam assim, olha,
Nós não quer... Manda essa mulher embora. Tira essa mulher daqui. Essa mulher já está incomodando. Mas essa mulher, ela não liga, não. Ela continua. E aí fala assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Mais uma vez ela declara que ele poderia resolver sua situação, porque ela prostrou, ela o adorou. Ela adora o Senhor. E ela diz, socorre-me. E aí ele respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Olha que interessante. Aquela mulher também não era israelita. Ela também era lá de Sidom, como a viúva de Sarepta. De uma outra... né, de uma outra cidadania, de uma outra nacionalidade, mas ela reconhece o Senhor como rei, como o Senhor da sua vida, ela se prostra aos pés dele, e ela diz, tem misericórdia de mim. E aquela mulher, então, ela impressionou o Senhor, irmãos, não por algo, né, físico, ou por um título, ou pela condição financeira, ele nem sabia, aquela mulher veio lá gritando, desesperada. Mas por quê? Porque ele ignorou ela, os discípulos, né, certamente a humilhou, ela foi humilhada, ela se despiu, né, do seu eu, ela se despiu do seu orgulho, ela enfrentou o desespero, ela enfrentou a humilhação, ela não desistiu. Por quê? Porque quem tem fé não desiste. E qual é a mãe que desiste de um filho? Aquela mulher estava ali, uma mãe, e ela diz, olha, eu vou buscar a bênção da minha filha. Por isso que eu te falo, a viúva de Sarepta tirou da boca do filho para dar para o profeta. Essa mulher aqui agora está ali desesperada, passando por humilhação, passando por ser ignorada, se despindo do seu eu, se despindo do seu orgulho. Para quê? Para receber o quê? O milagre. Para receber o milagre. E aí, o Senhor fala com ela, não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas nós vemos algo aqui do Senhor. O Senhor não fala daquele cachorro grande, ele fala cachorrinho. Porque o cachorrinho, geralmente, ele é de estimação. O cachorrinho, geralmente, ele fica dentro da casa. E o cachorrinho sempre come as migalhas. Você já reparou? Minha filha tem uma cachorrinha. E essa cachorrinha dela, onde a gente está comendo, ela está ali, esperando cair alguma coisinha para ela comer. E você pode reparar que o cachorrinho criado dentro de casa, que fica solto ali dentro de casa, ele vai estar ali sempre, né? Quando a gente está se alimentando, eles estão sempre ali esperando que algo caia para que eles comam. E essa mulher, então, ela fala assim, eu não me importo de ser uma cachorrinha. Eu me importo é que a minha filha seja curada. O importante é que eu receba a bênção. O importante é que eu leve para casa aquilo que eu vim buscar. E eu vim buscar a libertação da minha filha. A libertação. Ela estava terrivelmente endemoniada. Nós também não sabemos o nome desta mulher. Como nós também não sabemos o nome da viúva de Sarepta. Como também nós não sabemos o nome da viúva que ofertou a única coisa que ela tinha, que era aquelas 2 moedas. Mas nós vemos sempre que essas mulheres têm algo em comum, que é a fé. A fé, 2 coisas, e elas estão fora do padrão. Porque o padrão era ser israelita. Essa viúva das moedas, ela está fora do padrão, porque ela nem pensou o que ela iria comer. Ela nem pensou, né, no como ela ia sobreviver a partir daquele momento, em que ela colocou ali, né, tudo que ela tinha. Ela estava fora do padrão. Porque quando nós não temos praticamente, né, não sei hoje, não sei como, né, eu nunca estive nessa situação, mas eu imagino que se eu tivesse só um dinheiro ali, não sei se eu teria a fé daquela viúva. E você teria? Mas nós precisamos chegar nesse padrão.
Nós precisamos crescer, né? Nós precisamos crescer na nossa fé. Nós estamos vivendo momentos em que nós vemos tantas coisas acontecendo fora do padrão. E eu acho que nós vamos nos surpreender muito quando nós chegarmos naquele dia. E muitas pessoas que nós acharmos que nós julgamos não serem merecedores, como também nós não somos merecedores. E vão estar, né, na ceia com o Senhor. Vão estar ceando com o Senhor, juntamente conosco. Mas que nós possamos parar de olhar para as pessoas e parar de rotular as pessoas. Às vezes a gente rotula as pessoas, olha, esse aí não tem jeito, esse aí não quer saber de nada, esse aí não quer ir na igreja, esse aí não quer saber de Deus. Olha, às vezes Deus está olhando para o coração dele e está reconhecendo nele mais fé do que em nós. Porque aqui Jesus vira para essa mulher, grande é a tua fé. E quantas vezes Jesus falou para os discípulos, homens de pequena fé. Ou seja, essa mulher teve mais fé do que os discípulos. A viúva de Sarepta teve mais fé do que os discípulos. Porque será que no lugar, logicamente, que no lugar daquela viúva, eles também não iam fazer. Mas grande foi a fé da viúva de Sarepta. Grande foi a fé da viúva que colocou as 2 moedas. E grande foi a fé dessa mulher cananeia, dessa mulher também de Sidônia. Por quê? Olha para você ver. De lá, Deus encontrou fé. E às vezes nós ficamos pensando assim, Deus vai encontrar dentro da igreja, Deus vai encontrar no pastor, é na pastora, é no missionário, é no fulano, é no ciclano. Não. Deus não vê como nós vemos. Deus não olha como nós olhamos. Nós olhamos exterior, nós enxergamos exterior, mas Deus enxerga o interior das pessoas. E nós vemos que todas elas tiveram fé, mas provaram a sua fé com as suas obras. A Sarepta provou quando ela foi lá fazer primeiro para Elias, tirou da boca do filho para dar para Elias. A viúva pobre, quando derramou tudo que ela tinha naquele gasofilácio. Essa mulher cananeia mostrou a sua fé, ao ponto de Jesus dizer, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Será que se o Senhor falar conosco assim, seja feito conforme a sua fé, nós vamos alcançar o milagre? Porque o próprio Jesus fala lá em Lucas 18, será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Que nós possamos nos fazer esse autoexame, possamos olhar para dentro de nós e ver se em nós existe essa fé inabalável. E se não existe, que nós possamos